Pessoal, quando nós falamos que os líderes das Testemunhas de Jeová previram o fim para 1914, para 1925, para 1975 e para antes de terminar o século XX, eles dizem, isso é mentira. A liderança das Testemunhas de Jeová nunca predisse nada. É invenção. Eles apenas fizeram conjecturas, mas não foi predito nada. Mas quem conhece realmente a literatura da Torre de Vigia sabe que realmente eles previram o fim para 1914, 1920, 1925, 1975 e para antes de terminar o século XX. Eu fui testemunho de Jeová durante 10 anos, de 1980 a 1993, e só vim descobrir essas coisas depois que eu saí. Antes eu não sabia porque eu não tinha acesso às literaturas antigas. Agora eu vou mostrar para vocês algumas cópias de revistas e livros recentes da última pré-edição, que foi para 1975 e para antes de terminar o século XX. E você vai ver aqui o documento da literatura da própria Torre de Vigia e você vai tirar a sua conclusão. Primeiro vamos ver aqui essa Despertai de 22 de abril de 1967, página 20. Então é um documento do Baú TJ. Então veja bem o que diz essa revista. Em que ano então terminaria os primeiros 6.000 anos da existência do homem e também os primeiros 6.000 anos do dia de descanso de Deus? No ano de 1975. Então note que aqui está apontando o fim dos 6.000 anos para 1975. E diz, por conseguinte, podemos esperar que o futuro imediato esteja cheio de eventos emocionantes para aqueles que depositam sua fé em Deus e em suas promessas. Isto significa que dentro em relativamente poucos anos testemunharemos o cumprimento das profecias restantes que têm a ver com o tempo do fim. Então está aqui, realmente, as Testemunhas de Jeová apontando para 1975 e está dizendo aqui claramente que dentro em breve podemos esperar, no futuro imediato, que realmente aconteça o fim, o tempo do fim, ou seja, que venha a Guerra do Armagedon. Então essa revista é de 1967, Agora vamos ver o Ministério do Reino, de maio de 1968, na página 4. Também é um documento do Baú TJ. Então vamos observar o que diz aqui, esse Ministério do Reino de 1968. Então veja, diz assim, apenas pensem, irmãos, restam menos de 90 meses até que se completem os 6.000 anos da existência do homem na Terra. Aí diz, lembram-se do que aprendemos nas assembleias do verão passado? A maioria das pessoas que vivem atualmente estarão vivas, provavelmente, quando irromper o Armagedon. Então veja, aqui eles apontam então o fim dos 6.000 anos, que é em 1975. Aí ainda diz que a maioria das pessoas que vivem atualmente estarão vivas, provavelmente, quando irrompeu a Guerra do Armagedon. Então eles realmente aqui estão apontando, predizendo o Armagedon para o ano de 1975. Essa revista aqui, Despertai, na página 32, aqui não vem dizendo o ano, mas essa revista ela diz o seguinte: todavia, os que olham para a Bíblia na esperança de encontrar fatos encorajadores acerca do futuro, não devem ficar surpresos de encontrar tempos críticos nas suas predições para o século XX. Veja bem, para o século XX. Guerras, escassez de víveres, terremotos, aumento de crimes e colapso moral, tudo isto foi predito para esta geração. Mas ela fala também sobre um grupo de pessoas que pregam acerca do reino justo de Deus, da batalha de Deus contra toda iniquidade, seguida de uma terra paradisíaca sem morte, tudo para acontecer no século XX. Então veja que aqui eles previram que tudo isso ia acontecer, a Guerra do Armagedon, começo do paraíso, no século XX.
Então veja, é uma predição, é uma predição. Vamos ver agora o livro. As nações terão que saber que eu sou Jeová. Na página 200. Então veja o que diz esse livro aqui. Aqui diz, a espada de Jeová contra todos os carnais. Aí diz, dentro em breve, no nosso século 20, começará a batalha do dia de Jeová, contra o antítipo moderno de Jerusalém, a cristandade. Então note, ó, em breve no nosso século 20, começará a batalha do dia de Jeová, ou Armagedon, ou o fim do sistema de coisas, como as Testemunhas de Jeová costumam falar, né? Então eles acreditavam que isso aconteceria em nosso século 20. Vamos ver aqui mais uma prova documental. Essa revista aqui de 1º de janeiro de 1989, página 12, A Sentinela. 1º de janeiro de 1989, página 12. Veja o que diz essa revista. Diz aqui, ó. O apóstolo Paulo servia de ponta de lança na atividade missionária cristã. Ele também lançava o alicerce para uma obra que seria terminada em nosso século 20. Então, mais uma vez aqui, apontando para o nosso século 20 como o tempo do fim, o tempo de terminar a obra das Testemunhas de Jeová e o tempo de acontecer a guerra e o começo do paraíso. Então aqui está as provas documentais mostrando realmente que foi predito o fim para antes de terminar o século 20. E como nós sabemos, já estamos no século 21. Portanto, todas as predições que foram feitas pelos líderes das Testemunhas de Jeová falharam. Então, baseado em Deuteronômio capítulo 18, do 20 ao 22, podemos afirmar com toda certeza que a organização das Testemunhas de Jeová é uma organização de falsos profetas. Essa é a verdade. Então, as Testemunhas de Jeová é uma organização de falsos profetas. Pessoal, quando nós falamos que os líderes das Testemunhas de Jeová previram o fim para 1914, para 1925, para 1975 e para antes de terminar o século 20, eles dizem, isso é mentira. A liderança das Testemunhas de Jeová nunca predisse nada. É invenção. Eles apenas fizeram conjecturas, mas não foi predito nada. Mas quem conhece realmente a literatura da Torre de Vigia, sabe que realmente eles previram o fim para 1914, 1920, 1925, 1975 e para antes de terminar o século 20. Eu fui testemunho de Jeová durante 10 anos, de 1980 a 1993, e só vim descobrir essas coisas depois que eu saí. Antes eu não sabia porque eu não tinha acesso às literaturas antigas.